Se eu descobrisse que eu tenho hipertensão nesse momento ou que minha pressão estava mais alta, o que eu faria? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar o que eu faria como pessoa se eu descobrisse que meu nível de pressão arterial está mais elevado. Eu sou a doutora Érica Vidal, cardiologista. Meu propósito aqui no canal é dar informações para vocês sobre saúde. Como é que a gente otimiza a saúde, previne as doenças e vive com a melhor qualidade de vida. Aqui no canal, vídeos todas as terças e quintas às 18h30 com conteúdo relevante sobre saúde, sobre doenças também, sobre exercício, sobre qualidade de vida. Se você quer aprender um pouquinho mais como transformar a sua vida e sua saúde, como construir uma nova saúde, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e eu conto com vocês para compartilhar o conteúdo, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Quer saber um pouquinho mais que a doutora Érica Vidal? Tem aqui na descrição o meu site com todo o meu histórico. Eu sou cardiologista aqui no Rio de Janeiro e eu trabalho com cardiologia voltada para uma prevenção, com exercício, com cardiologia do esporte e voltada para a medicina do estilo de vida, para que a gente consiga construir a saúde para a prevenção das doenças e que a gente consiga viver com a melhor qualidade de vida. Então, se por um acaso eu descobrisse que eu tenho uma pressão mais alta, se de uma forma aleatória eu medisse a pressão, eu aferisse a pressão, ou sentisse uma dor de cabeça, sentisse que minha pressão está mais alta, qual seria o meu primeiro passo que eu daria? A gente sabe que a hipertensão arterial é uma doença super prevalente, 30% das pessoas vão ter hipertensão, e muitas vezes o fato de a gente descobrir que está com a pressão alta, isso é um gatilho de estresse e de ansiedade, fato que faz com que muitas pessoas nem consigam medir a pressão. Eu canso de escutar relatos de pessoas que, doutora, eu sei que minha pressão fica alta, mas eu nem consigo me pegar aferindo a pressão, porque só de eu ver o aparelho minha pressão aumenta. E esse seria o primeiro passo que eu não faria. Então, como é que eu vou conseguir tratar efetivamente minha pressão se eu não consigo aferir? Então, eu aferiria minha pressão, mediria minha pressão e de uma forma muito racional e sem julgamento. Eu ia lá, aferir o valor e anotaria. Porque a solução do comportamento dessa pressão não está nas minhas mãos, estaria na mão do médico. Minha única função seria anotar essa pressão, ver esse comportamento da pressão. Eu anotaria umas 2 vezes por dia, em horários aleatórios, longe do consumo de bebidas alcoólicas ou ligadas à cafeína, longe dos exercícios físicos, pelo menos 1 hora depois do exercício para aferir. E quando eu fosse aferir, descansaria durante 5 minutos, ia medir minha pressão, sem julgamento do valor que tivesse, escrever no papel e ia dar para outra pessoa resolver, que seria o médico. Então não está o meu cargo resolver o valor que estava ali. Eu estaria somente aferindo e medindo um valor aleatório, sem ter julgamento se aquilo está bom ou se está ruim. O segundo passo seria, sim, eu buscar a ajuda de um médico. E provavelmente o que ele me pediria, uma boa conduta médica, ele ia ver minha pressão ali durante o repouso, durante a consulta, ia fazer umas avaliações preliminares, ia me examinar, ia fazer um eletrocardiograma de repouso para saber se eu tinha ou já tenho alguma alteração elétrica nesse coração, ia me pedir um ecocardiograma para saber como é que está a estrutura do meu coração, se as minhas paredes do meu coração estão mais espessadas ou não estão. Além disso, provavelmente ele perguntaria sobre o meu sono. Será que eu estou roncando muito à noite? Você está acordando fadigada, cansada? Está tendo uma sonolência diurna importante, queda de produtividade, ou está tendo acidente de trânsito rotineiramente por redução ali da tua atenção, com uma sonolência maior? Será que você tem apneia do sono? Então provavelmente esse médico me pediria ali uma polissonografia para ver se meu sono está adequado ou não. Ele avaliaria meu nível de estresse e de ansiedade. Será que eu estou passando do nível tolerável de estresse e de ansiedade? E muito provavelmente ele ia avaliar a rigidez dos meus vasos sanguíneos. Será que essa elevação do nível da minha pressão arterial já está tendo impacto no grau de rigidez dos meus vasos sanguíneos? Será que meus vasos estão mais rígidos do que seria esperado para a minha idade? E caso isso de fato esteja acontecendo, pode ser que ele fale, Érica, seja melhor você começar primeiro uma medicação, conforme a gente vai controlando todos esses fatores, vendo o teu sono, vendo o teu nível de estresse e de ansiedade, vendo se você tem alguma alteração, por exemplo, eu podia estar no climatério, na menopausa, isso fazendo com que minha pressão tivesse aumentada. Tá vendo se eu estou efetivamente fazendo exercício, como é que está a minha alimentação, se estou consumindo o excesso de alimentos ultraprocessados, que isso pode estar favorecendo a elevação da minha pressão arterial. Ia ver o meu peso corporal. Então, será que você, reduzindo seu peso corporal, você conseguiria reduzir esse nível de pressão arterial? E saber meu histórico, como é que foi sua gestação? Você teve hipertensão durante a gestação? Que isso aumenta o risco de você ter essa predisposição de elevar
a sua pressão arterial. Então esse seria o passo. O médico ia me julgar se nesse momento seria necessário utilizar medicação ou não, e posteriormente eu continuaria esse controle da minha pressão arterial, combatendo de uma forma gradual e progressiva cada ponto desse: sono, alimentação, exercício, controle de peso corporal, controle de nível de estresse e de ansiedade, minha avaliação hormonal, será que você está numa fase de menopausa? E isso, aos poucos, eu ia controlando efetivamente minha pressão. Posteriormente, ele provavelmente ia ver se essa medicação ainda se fazia necessário ou não, porque o fato de eu começar uma medicação da pressão arterial, isso não obrigatoriamente me deixa dependente dela, a não ser que de fato eu esteja hipertenso, e continuar esse acompanhamento, fazendo todas as avaliações necessárias para o controle efetivo da pressão. O valor da pressão arterial é um número, e se eu acabo me impactando com aquele número, incorporando aquilo como um fator desencadeador de estresse e de ansiedade, eu acabo transformando aquele medo real, aumentando, potencializando o risco dessa pressão cada vez aumentar mais, cada vez mais eu estar mais próximo do que eu tenho medo. Que quando a gente vê um valor da pressão arterial aumentado, a gente associa a risco de infarto, a risco de AVC, a risco de arritmias. Então, o fato de a pressão estar alta e você não ver, isso está só te expondo a um risco maior. Então, se eu tivesse hipertensão arterial, ou se eu me deparasse com um nível de pressão arterial mais elevado, o primeiro passo seria anotar esses valores da minha pressão arterial, buscar ajuda sem me preocupar com o valor, essa preocupação seria do meu médico, e através dessa avaliação dele, a gente ia pontuando e avaliando cada pilar da nossa saúde que poderia estar corroborando para esse nível de pressão arterial elevada. Se ele me julgasse que seria necessário eu tomar medicação, eu faria uso, porque a pressão arterial descontrolada é 1 vezes pior do que eu tomar remédio e ter a minha saúde sob o meu controle, sob o meu domínio. Então esses seriam os passos para que, se caso eu encontrasse minha pressão arterial aumentada, ao invés de eu ter medo e desespero das doenças que poderiam vir a acontecer, eu traria para a racionalidade e partiria para a ação. O que eu preciso fazer para controlar minha pressão arterial, e aos poucos ia desvencilhando esse medo de aferir minha pressão e ia procurar ajuda. E aos poucos ir reconstruindo a minha saúde para controle efetivo dessa pressão arterial. Seja com medicação, seja sem medicação, mas o principal, eu ia garantir uma maior segurança para a minha saúde e para prevenir que a hipertensão arterial venha me trazer efeitos secundários ao longo prazo. Se a sua pressão arterial está ficando mais alta, você tem medo de aferir a pressão, deixa aqui nos comentários. Então, o medo nos paralisa e nos impede de ter ações em prol da melhora da nossa saúde, que nesse caso pode ser hipertensão arterial, pode ser qualquer outra alteração que você possa vir encontrar nos seus exames. Então, quando você encontrar alguma alteração, não paralise, pelo contrário, comece a agir de uma forma racional. O que eu preciso fazer para que eu consiga otimizar essas alterações e elas não venham se transformar numa alteração de fato que vai prejudicar a sua qualidade de vida. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de curtir aqui, deixar o seu like. Além disso, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo. Quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, a gente vai conseguir que as pessoas tirem um pouco o medo e tragam mais ação para esse cuidado com a saúde, para essa construção da saúde. E eu espero vocês, pessoal, no próximo vídeo.